Fala aí, coisa linda, coisa lindo. Seja bem-vindo ao Planeta Biologia e hoje eu vou falar de vírus. Sim, esses seres mais astutos, ardilosos, maledicentes. Afinal, o que são vírus ou o que vírus são? Vou falar então das suas principais características, dar uma visão geral. Será que esses seres, eles são vivos? Ou será que eles não são seres, ou será que eles são seres não vivos? Bom, vou apontar os principais argumentos a favor daqueles que dizem que eles são seres vivos e também argumentos daqueles que dizem que eles não são seres vivos. Além disso, vou falar dos diferentes tipos de vírus. O que eles fazem? Como é o seu ciclo? Quais são as doenças que eles causam? A classificação dos vírus. Como os vírus teriam se originado e evoluído? Bom, já deu para perceber que não dá para falar tudo isso em uma aula só, porque é muita coisa. Então eu vou dividir essa aula em várias outras aulas. Então se você quer ficar ligado nesse assunto, que com certeza vai cair nos vestibulares, Enems e as mais diversas provas do Brasil, ainda mais agora, né, que o coronavírus está na moda. Então se inscreve no canal, assina aí, ativa aí aquele sininho para você ser notificado quando tiver essas próximas aulas sobre vírus, porque esse assunto o bicho vai pegar. Então vamos lá, vou falar de vírus, vou falar também de pandemias, já que essas palavras entraram no nosso vocabulário, então a gente vai entender um pouquinho de tudo isso. E aí lá no final nós vamos falar de coronavírus. Nem quero falar de coronavírus, nem quero dar palpite de coronavírus. O melhor é agora a gente se embasar no que são vírus, como eles são feitos, do que eles teriam surgido, o que eles fazem, como eles interagem com as células. Então fica ligado aí, lá vem vinheta e eu já chego daqui a pouco. Bom, que são vírus, na verdade, né? Para tentar dizer isso, a gente vai ter que falar de várias coisas. A gente vai ter que definir o que são vírus, as características, suas estruturas. Vamos falar dos hospedeiros, palavras importantíssimas quando a gente está falando sobre vírus. Nós vamos ver aí também os bacteriófagos, que são vírus bastante estudados, bastante observados, que eles nos dão boas bases para a gente poder entender como que os vírus se reproduzem, como é que eles agem, como eles se comportam. Vamos dar uma olhada aí em reprodução viral, que se baseia em basicamente dois tipos de ciclo, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, as consequências aí do ciclo lisogênico, e vamos falar de doenças e também, aqui não está, mas eu vou falar, quero falar de pandemia, classificação dos vírus e como eles teriam surgido, certo? Pelo menos as principais hipóteses, porque não há nada fechado assim, os vírus surgiram assim assado, não. Vou falar então de hipóteses de como esses vírus teriam surgido. Bom, passar um videozinho aqui enquanto eu vou falando. Esse vídeo aí ele vai mostrando, por exemplo, nesse momento você está vendo aí uma superfície celular, várias células, um tecido celular, e um vírus vai fazer um ataque. Mas, muito bem, o que seriam vírus afinal? Os vírus, se eu puder definir ele bem, eles são parasitas intracelulares. Tá vendo aí um vírus, ele chegou e ele vai atacar a célula. Um vírus, para ser um vírus, para ser definido como vírus, ele tem que atacar uma célula, ele precisa entrar dentro de uma célula. Um vírus ele não consegue se reproduzir sozinho. E aí vem a primeira palavra que é bom você anotar aí. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Sim, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Parasita, que ele vai parasitar, que ele precisa de algo para ele poder tirar dali os seus nutrientes, para ele poder viver de algo que outro ser vivo produz.
intracelular, bom, intra quer dizer dentro, celular, uma célula. Então ele é um parasita intracelular, ou seja, ele vai parasitar o interior da célula. E obrigatório, solamente um vírus vai depender visceralmente, não dá para usar essa palavra porque vísceras, mas vitalmente ele vai precisar usar uma célula para que ele continue seu ciclo. A sua vida, se é que eles são seres vivos, mas a sua continuidade vai necessitar que ele parasite obrigatoriamente uma célula. Daí eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Outra coisa interessante nos vírus é que os vírus, eles são acelulares. O que significa ser acelular? Aqui a gente está observando um vírus parecido, com uma cara parecida até com o vírus da gripe, ou por exemplo um coronavírus, que agora está na moda, né? Ele tem uma forma parecida. Pois é, isto não é uma célula. Mas afinal, o que é uma célula? Eu vou voltar aqui para minha apresentação. Afinal, o que é uma célula? Eu vou desenhar aqui a estrutura básica de uma célula. Bom, para ser uma célula, você tem que ter três coisas. Pelo menos, você tem que ter três coisas. Você tem que ter uma membrana. Ela não precisa ser circular ou algo que se pareça com um círculo. Ela tem que ter ribossomos. E ela tem que ter um material genético. No caso, DNA e RNA. Ela vai ter que ter aqui, eu vou colocar essas L's aqui simbolizando o DNA e RNA, ou desculpa, apenas o DNA, e o RNA aqui, essa fita simples, certo? Então, para ser uma célula, qualquer coisa para ser uma célula, ela vai ter que ter então uma membrana, no caso uma membrana celular, o RNA, que é o material genético, o DNA, e ribossomos. Ribossomos. Isso é uma estrutura celular. Isto é um organismo celular. DNA e o RNA, certo? É um material genético. A membrana celular. E outra coisa também, eu acabei de esquecer de dizer também, mas um citoplasma, que é o líquido que onde vai estar ali imerso essas estruturas. Citoplasma, certo? Para ser uma célula, ela tem que ter isso. Um vírus, para começo de conversa, ele não tem membrana, ele não tem ribossomos e ele possui RNA. Os vírus possuem RNA ou, isso é muito importante, DNA. Então aí a gente já está falando de algumas coisas bem importantes aí da estrutura dos vírus, né? Da estrutura básica. Eu vou fazer uma outra aula ainda falando das principais estruturas de um vírus. E aí eu vou voltar nisso daqui e vou me aprofundar um pouco mais. Mas é isso. O vírus, ele possui ou DNA ou RNA e uma cápsula lá protetora, certo? Mas eu quero dizer o quê? Que além deles serem parasitas intracelulares obrigatórios, os vírus são organismos acelulares. Eles são muito simples, eles são formados ali por uma cápsula de proteína que vai envolver um material genético, que, como eu já disse, é o DNA, o RNA, e isso não torna ele uma célula. Então, diferente de todos os outros seres vivos, vírus não são células. Como eu já disse, para ser célula tem que ter membrana plasmática ou celular, você escolhe o nome que você quer dar aí para sua filha, o material genético, o ribossomo e o citoplasma. Ah, mas tem célula aí que tem núcleo. Sim, existem células mais complexas que possuem outras organelas também, mas de maneira bem básica, comum, o que é comum a todas as células são essas estruturas aí que eu acabei de falar, certo? Bom, esse vírus aí agora, ele se ligou a uma proteína da célula,
só para ilustrar, aqui está o vírus, aquela cápsula proteica que nós vamos ver depois em mais detalhes do que ela é feita. Ela é feita de proteína, sim, mas o que são essas proteínas? Essas outras estruturas, essas espículas aqui, vamos ver o nome de tudo isso. E aqui a gente tem a superfície celular, a membrana celular. Isso aqui não é uma membrana celular, ok? Vamos ver isso em mais detalhes. Beleza? Bom, e o que significa? Uma curiosidade, o que significa a palavra vírus? Uma palavra vírus é uma palavra que vem do latim, e esta palavra, traduzindo para o português, traduzindo vírus, uma palavra latina, traduzindo para o português, vírus significa veneno. Vírus significa, pode também ser traduzido como toxina, certo? Bom, os vírus, eles intrigam, o pessoal da área da saúde, os biólogos, há um bom tempo e, como eu já disse, não se chegou a uma conclusão se vírus são ou não seres vivos. Essa animação aí é bem bonitona, aí mostra a superfície, a superfície viral, das proteínas virais, e que é algo bem dinâmico, não é algo que é completamente parado, mas ele está interagindo o tempo todo. E também vamos dar uma olhada aí nesse mecanismo lindo, que não acontece só com os vírus, acontece com hormônios, mas os vírus se utilizam desse mecanismo, que é um mecanismo chamado chave-fechadura. Como que os vírus conseguem entrar dentro da célula? Como é que eles conseguem se conectar? Falando mais especificamente, como os vírus conseguem infectar uma célula através desse mecanismo. Existe uma proteína no vírus que vai se encaixar perfeitamente como se fosse uma chave fechadura, e esse mecanismo vai fazer com que o vírus consiga invadir. A célula vai achar que aquilo ali, nossa, é um hormônio, é alguma outra proteína, então vem para cá e entra, pode entrar, está liberada a sua entrada. Bom, voltando aqui, ainda mais sobre o que são vírus, certo? Aqui, de novo, aquela estrutura bem comum do vírus, Pelo menos a estrutura, uma forma que parece, que ele se parece arredondado, mas eles não são só arredondados não, viu? Existe uma grande diversidade de formas. Afinal, vírus são vivos ou não? Já chego lá. Os vírus, eles não têm o mesmo tamanho. Inclusive, os vírus, eles são muito menores que bactérias. Muito menores. Eles são medidos, em geral, em nanômetros, certo? Aqui a gente tem algumas variedades com o seu tamanho, do respectivo tamanho. Aqui a gente tem, por exemplo, uma bactéria, certo? Que tem 1000 nanômetros em comparação com esse vírus aqui, ou melhor, com esse vírus aqui, tem 24 nanômetros. Olha só o tamanico dele. Aqui as proporções elas não são fiéis, mas para você ter uma ideia, enquanto uma tem um volume de 24 nanômetros, tem um tamanho de 24 nanômetros, essa bactéria, a E. coli, tem 1000 nanômetros. Ela é bem maior, ok? Aí para isso eu separei um outro vídeo aqui para a gente poder ver, só para a gente comparar o tamanho dos vírus. A gente tem aqui um rinovírus que mede ali, aqui uma outra medida, certo? É 0,3 micrômetros, mas a gente consegue ter uma ideia. Olha só esses nomezinhos, adiantando classificação, que eu vou falar melhor. Rinovírus, poliovírus, octomixovírus, retrovírus. Agora tá na moda, o tal do coronavírus, que só se fala em coronavírus, é coronavírus para lá, coronavírus para cá. Mas o coronavírus, na verdade, é só apenas um tipo de vírus, um grupo de vírus, que é um grupo dos coronavírus. Tem também os rinovírus, poliovírus, tem os que eu adoro, que são o antavírus. Sim, os antavírus existem. E aí, esse daqui que é incrível, que eu acho ele maravilhoso. Vamos lá. Aí o influenza vírus, que é o vírus da gripe. Rabiovírus. Cara, essa aranha, esse negócio aqui que, pra mim pelo menos, lembra um aracnídeo, essas patinhas aqui, um artrópode pelo menos. Isso daí é um vírus, é o bacteriófago, famosíssimo aliás, o bacteriófago. O bacteriófago ele tem esse nome porque ele é um vírus de bactéria. Fago significa comedor, bactério, aquele que come bactérias. Eu vou mostrar também um vídeo muito interessante quando a gente for estudar o ciclo viral. Os bacteriófagos são bastante estudados para entender o comportamento dos vírus.
Então são vírus interessantíssimos, muito estudados, que já esclareceram bastante de como os vírus, pelo menos, se comportam. Então, para ter uma ideia, certo? Os vírus ali, aqui a gente tem uma proporção, beleza? Então aqui a gente tem uma proporção, um vírus pequenininho, o bacteriófago já vai crescendo, e uma bactéria, um estafilococo. Olha lá, já quase não dá para ver o primeiro vírus, certo? O tamanico dele, aqui, o rinovírus. Olha, quase, praticamente se perde, ó, já não dá para ver. Um lactobacillus. Olha lá, a E. coli de novo, bonitinha, né? Ela tá no cocô, gente. É uma bactéria. Aliás, o lactobacillus e a E. coli são bactérias bem íntimas da gente, né? Elas vivem em nossos intestinos e ajudam a produzir as nossas fezes. E também, comparando aí o tamanho, ó, praticamente já não dá para ver um vírus lá. Tá bem longe já o tamanho. Uma célula vermelha, né? O glóbulo vermelho ou eritrócito. Continuando aí o tamanho, para a gente ter uma noção. Já aqui não dá para ver mais os vírus, certo? Um microscópio, por exemplo, um microscópio óptico, a gente não consegue ver um vírus. Um espermatozoide, célula da pele, um grão de pólen, um neurônio, coisa linda, um neurônio, hein? E por aí vai. Um óvulo humano, uma euglena, que é um protozoário, as diatomáceas, que são lindas, maravilhosas, o paramércio, que é uma coisa fácil de ver no microscópio, né? Lindo também, tatígrado e um ovo de sapo. Bom, é isso aí. E para tentar responder, para terminar essa aula, se liguem, velho. Nós vamos ainda falar de classificação, tipos de vírus, estruturas de vírus. Será que os vírus são todos iguais? Aqui já deu para ter uma noção que não, né? Mas o que diferencia um do outro? Você vai aprender isso daí. Vamos lá, tentar responder. Os vírus, eles são organismos vivos ou não? Bom, primeiro a gente precisa ver quais são as características comuns a todos os seres vivos. Bom, todos os seres vivos, eles têm a capacidade de metabolismo. Eles são capazes de metabolizar, de produzir proteínas, produzir várias coisas. Vírus não tem essa capacidade. Todos os seres vivos possuem célula. Vírus não possuem células, eles são organismos acelulares. Você pode falar, mas a bactéria só tem uma célula. Sim, uma célula já está valendo, ele já é um organismo unicelular. Está valendo, bactéria é um organismo celular, diferente dos vírus que são acelulares. Por causa desse motivo, além do que vírus só se reproduzem dentro de uma célula, existem biólogos que vão considerar esses argumentos, os vírus, como seres não vivos. Ou, se você preferir, eles não são seres vivos. É um consenso? É definido? Então quer dizer então que os vírus, eles não são seres vivos? Olha, não existe um consenso. Até porque o vírus tem uma característica importantíssima dos seres vivos. Sem essa característica, não existiriam seres vivos. E que característica é essa? Capacidade de se reproduzir. Os vírus têm a capacidade de gerar outros vírus. Essa característica é tão importante para os seres vivos que sem ela não existiria vida. A vida está ligada à reprodução. A vida está completamente ligada, necessita de que os seres vivos se reproduzam. E os vírus têm essa capacidade. Só que, essa é uma característica dos seres vivos, só que, para eles se reproduzirem, como eu já disse, eles têm que invadir uma célula, eles têm que infectar uma célula. Por isso eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus não possuem, por exemplo, capacidade de metabolizar. O que é capacidade de metabolizar? Ele não consegue se reproduzir sozinho. Então, quando ele entra para o interior de uma célula, ele vai usar o mecanismo da célula que foi invadida, ou melhor dizendo, da célula hospedeira. Esse nome é bem importante quando a gente fala dos vírus. A célula hospedeira é aquela que vai hospedar, aquela célula que está infectada por um vírus. Então, o vírus vai utilizar
todo o mecanismo metabólico, vai utilizar os mecanismos metabólicos, vai utilizar as estruturas de uma célula para que ele possa se reproduzir. E aí, para você, o vírus é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? Velho, deixa aí no comentário, beleza? Eu vou responder assim na medida do possível, mas deixa aí, fica ligado que em breve eu vou postar aqui as próximas aulas, que será relacionada à anatomia, estrutura, as doenças causadas pelos vírus, as pandemias. Será que o coronavírus é a única pandemia? Será que existem outras pandemias? Será que já existiram, na verdade, outras pandemias? Vou falar sobre isso nessa sequência, nessa playlist maravilhosa, cara, que você vai detonar na sua aula, no vestibular, em Enem. Você vai ficar, nossa, você vai sair infectando tudo aí, você vai viralizar com a galera, beleza? Mas para isso, se inscreve e ativa o sininho para você receber essas informações quando eu postar, certo? Ah, outra coisa, para quem é professor, esses slides aqui, ó, vou mostrar um pouquinho do que a gente vai ver. Esse slide aqui, ó, beleza? Ele tá disponível também, tem um link aí na descrição se você quiser baixar esse slide. É um slide bem profissional, lindo, que facilita muito na hora de dar aula, economiza muito tempo e você vai poder baixar esse slide. Tem até vídeo, ó, tem até uns videozinhos, vou mostrar aqui. É um slide com vídeo, olha que coisa mais chique, cara. Beleza? Então é um recurso maravilhoso. Aí o que nós vamos ver nas próximas aulas, também mais alguns outros vídeos, beleza? Não vamos ficar aqui só no slide não. E por aí vai, certo? Vou ficando por aqui, coisa linda, coisa lindo, seus bandos de fofos. Não se esquece de me dizer, vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Deixe seu comentário. Até a próxima, valeu e tchau!